Gente boa, a gente vai falar sobre os patriarcas a partir do livro de Clyde Francisco, Introdução ao Velho Testamento, da antiga editora Joé. A gente tem a vida de Abraão, que vem do nascimento dele até a partida para Canaã, sua infância em Ur dos Caldeus, a cidade sumeriana de grande cultura, especialmente devotada à idolatria, e a cidade é uma das mais antigas da Mesopotâmia, e foi o centro do comércio nos dias de Abraão. Aí ele viaja para Harã, ao norte da Mesopotâmia, e também tem a morte de Terá e estabelecimento ali de um ramo da família abraâmica. Tem também a partida de Canaã até o nascimento de Ismael, e onde tem a primeira moradia em Canaã, a permanência breve em Siquém, onde o Senhor aparece para Abraão e ele edifica um altar. A segunda estada perto de Betel, onde ele ergue um altar em oferecimento de culto. Depois se dirige ao Egito através do país do sul, do Negueb. E aí Abraão mora no Egito, e é importante notar a sua fraqueza quanto a Sara, e a desgraça que se seguiu. Também não edificou ali qualquer altar. O que teria havido na vida do patriarca? Eu não sei se vocês lembram daquela situação, de ele acabar mentindo sob pressão para evitar morrer, assim por diante. Ele volta para Canaã, passa pelo país do sul, dirige-se a Betel, a antiga sede do culto. Ali ele renova sua comunhão com Deus. Tem a contenda entre os pastores dele, os pastores de Ló, seu sobrinho. Eles se separam, e nisso Deus aparece para ele novamente, renovando as promessas de que a terra lhe seria dada na pessoa dos seus herdeiros. Ele vai, se muda para Hebrom, uma das mais antigas capitais do mundo oriental, e constrói ali também um altar. 4 reis caldeus invadem a Palestina, entre os quais se encontra Hammurabi. Gênesis 14:1. Ló é levado cativo e Abrão salva Ló e paga o dízimo dos despojos a Melquisedeque. Depois vem a promessa entre o Senhor e Abraão, sendo renovada, sendo que seria revelado que a posteridade dele seria escrava em terra estranha por 400 anos. Sara, para apressar o cumprimento da promessa, dá sua escrava Agar a Abrão. E aí nisso chega o momento de Agar fugir para o deserto, porque ela é maltratada. E a triste consequência, de quem quer apressar o cumprimento de uma coisa que só Deus pode cumprir, Vem o nascimento de Ismael, depois nasce Isaac, sendo que Deus renova o seu concerto com Abraão, mudando o seu nome para Abraão, antes era Abrão, e aí o concerto outra vez é renovado com a promessa do nascimento de Isaac. Sodoma e Gomorra são destruídas e Jó salvo da catástrofe. Abraão muda-se para Gerar, no sul da Palestina. Ali ele renova a cena de negação de Sara como sua mulher, permanece no país dos filisteus por muito tempo, mudando-se certamente de lugar em lugar, atingindo as imediações de Berseba, a 30 milhas distante de Gerar. Nisso, Isaac nasce, o herdeiro da promessa. E aí do nascimento de Isaac até a morte de Sara, a gente tem a situação em que Agar e Ismael são despedidos da casa de Abraão e Deus os encontra. É interessante, que Sara arruma o tumulto, aí depois a mesma Sara diz que é para Abraão dispensar a mulher que ela roubou para o marido dela, e dispensar um filho dele, E Abraão, como todos os homens que a gente conhece, vê a cena, tal, aquela coisa toda, e aí Deus até fala para ele, olha, deixa rolar e tudo, tal. É um negócio meio, é um momento muito crítico ali, porque você vê que são pessoas de Deus, mas cometem falhas, e as falhas têm seus desdobramentos. É bom a gente lembrar disso, Então, que nem aquele vídeo da semana passada eu botei o título: pode o homem de Deus ficar bêbado? Porque a ideia é essa, que alguém vai olhar, ninguém está pensando em Noé. Se botar nome Noé, ninguém vai. É coisa de igreja, em igreja. Agora você bota, pode o homem de Deus ficar bêbado? Aí os treteiros já querem ver o que é, Então eu já botei lá, aí o cara vai ver que eu vou estar falando de Noé. E aí em relação a isso, fazer o quê, Aí, pegadinha. desse jeito. E aí
Que nem minha mãe fazia isso comigo, né? Ó, o aviãozinho, aí tu brincava com o aviãozinho e comia o negócio que tu não queria comer, né? E aí nesse caso, a gente tem o problema, né, de Agar e Ismael sendo despedidos de casa. Depois veio o concerto entre Abraão, Abimeleque e Berseba, porque fica claro que Deus abençoou Abraão, então ninguém quer arrumar tumulto com Abraão, porque percebe que Abraão é um camarada que tem estrela, né? Abraão é um cara que é iluminado, as coisas dão certo na mão dele. E aí Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Ele parte para o Monte Moriá em Jerusalém, e naquele ato de fé, de entrega, de desprendimento, né, a narrativa dele ganha o seu ápice, né, o auge da narrativa de Abraão. E aí, depois disso, a gente tem a morte de Sara, seu sepultamento em Hebron, na caverna de Macpela. Da morte de Sara até a morte de Abraão, a gente tem a procura de Abraão por uma esposa para Isaac na terra dos seus parentes, em Harã. Tem o casamento de Abraão com Quetura. Não se sabe quando Abraão se casou com ela, mas deve ter sido muitos anos antes, porque os filhos dela aparecem agora como herdeiros juntamente com Isaac. Não seria de esperar que um homem que se considerava velho, muitos anos antes de Isaac nascer, se casasse agora, quando Isaac já era homem feito. Isaac foi o herdeiro principal de acordo com a lei patriarcal, mas os outros filhos de Abraão também herdaram. E aí a gente tem a morte de Abraão. E além da narrativa de Abraão, a gente tem a situação, né, da narrativa de Jacó, sua vida em Canaã, né? Jacó e Esaú são gêmeos, sendo Jacó o segundo filho. Ele era caseiro enquanto Esaú era caçador, por isso Rebeca, sua mãe, tinha por ele perfeita afeição. Por meio de um prato de lentilhas, ele comprou de Esaú, seu irmão, os direitos da primogenitura. E aí Rebeca e Jacó ardilosamente conseguem a bênção de Isaac para Jacó. Aí você vai vendo, né, o quanto essa família é muito linda, né? Aí você vê, né, primeiro que lá atrás o marido diz que a esposa é irmã para evitar problema, né? A mulher oferece a escrava, né, para arrumar um filho para o marido. E aí depois ele vai, manda a segunda mulher, que é a escrava, mais o filho embora. E aí quando vem o filho dele, Isaac, que se casa com Rebeca e tem os seus dois filhos, a esposa que ele amava junta com o filho caçula para enganar o próprio marido, né? Então assim, Jacó foi malandro com o pai, mas Rebeca foi malandra com Isaac também, né? Então a gente olha para uma situação dessa, e aí nisso Jacó dá um somebody love no seu irmão para ganhar a bênção, né? E assim, aí o irmão depois quer matar Jacó, né? Jacó, gente do céu, parece caso de família. Até o nascimento. Olha, só falta, se Cristina Rocha escrevesse esse negócio, ia ficar mais original do que Moisés, porque Deus do céu. Fala, o que você quer dizer? Até o nascimento da criança, dos dois, aí você vê que é uma coisa surreal. Embora quando você olha o nascimento, você até considera, porque assim, são dois bebês. Mas agora é o seguinte, imagina, meu irmão está cheio de fome. Ó, eu te dou esse prato aqui, se a bênção de filho mais velho você passar para mim. O que o irmão pensa? Não tem como passar essa bênção. Aí o irmão o quê? Me dá esse prato aí. Só que o irmão não percebeu que ele, quando faz isso, ele desvaloriza a bênção. O outro era malandro, mas valorizava a bênção, né? Então, olha como é que é o negócio. E é engraçado que nesse meio todo, nessa água de humanidade caída, o barco de Deus vai navegando. Isso é bom para a gente abrir os olhos e lembrar: igreja não é céu. Igreja tem gente que Deus usa, mas gente que infelizmente comete pecado, faz maldade e coisas do tipo. E aí, nesse caso, por causa dessa traição, Jacó é obrigado a fugir, né? Sabe como é? Jacó é obrigado a fugir de casa e vai se refugiar na casa do tio em Padã Arã. E aí a fuga de Jacó é sua moradia em Arã. No caminho, né, ele tem um sonho em Betel e ele faz uma barganha com Deus, né? Se Deus o abençoar, ele vai dar o dízimo de tudo aquilo que ele ganhar.
Em Harã, ele ama Raquel, se apaixona por ela, fica gamado por ela, sua prima, concorda em trabalhar para o seu tio durante 7 anos para se casar com ela, o que era costume, né? Dar o dote, né? Ao pedir a mão da menina em casamento. E como ele era pobre, ele não tinha como dar nada, mas ele fez o quê? Eu ofereço 7 anos para trabalhar. E aí nisso que ele vai e trabalha 7 anos para o tio. Qual é o problema? O tio é outro malandro, né? Aí, rapaz, aí o tio é outro 7, né? Da forma que era, você dá mais velha? Mas ele não falou isso. Ele não falou isso. Aí é que tá o negócio. Por exemplo, aqui a gente não oferece a mais nova antes da mais velha. Por que não contou antes? Não, é aquilo, o malandro mais atrapalha. Ele foi tanto malandro que uma hora ele mora malandragem pra cima dele. Eu tenho uma frase que é o seguinte, né? Pra cada Jacó, Deus tem um Labão. Para cada Jacó, Deus tem um Labão. É bom, tá entendendo? É bom a gente abrir o olho, andar direito. E aí nesse caso, o tio Labão, né, irmão de Rebeca, não vamos esquecer que Rebeca, junto com o filho, deu um balão no marido. Então você já percebe que assim, a família é meio, né? Ou seja, Rebeca pegou um pouco de malandragem da mesma casa que Labão também pegou. Irmão, né? a malandragem que Deus tem hoje, não passa nem deu que hoje deu ruim. É muita malandragem. Eu acho que não passa nem esperto. Não, coisa terrível. E aí nesse caso, você olha aqui, né, Labão, irmão de Rebeca, engana Jacó e lhe dá no dia do casamento Léia, a irmã de Raquel. E aí as moças estavam cobertas com véu e o embuste seria mais fácil, né? Jacó, e sem falar que assim, Jacó já tinha tomado um goró, né? Rolou uma festa, já estava doidão, junta tudo. O véu da noiva, o goró do noivo, não tinha luz elétrica, né? Esse negócio todinho. Não havia intimidade física antes do casamento, então, né? Nessa brincadeira caiu. E outra, tava escutando musiquinha, festinha, para aquela coisa, já vai no ritmo, dancinha, então. Vai no ritmo? Tá bom. Aí nesse caso, né? Agora só não consigo imaginar se eles dançaram assim, não. Mas tudo bem. Aí em relação a isso, né? O que acontece? Jacó concorda, tá querendo casar com Raquel, né? Concorda em trabalhar mais 7 anos para poder ganhar a sua querida Raquel. Nasce, né? Do casamento dele com essas duas mulheres, 11 filhos. E a sua riqueza posterior, né? Faz com que ele, por exemplo, ele percebe que ele produz riqueza para o seu tio e seu tio nada. Aí ele faz o quê? Vou meter o pé daqui. Deus está me abençoando e eu não estou desfrutando da bênção que Deus está me dando. Meu tio está pegando as bênçãos todo dia que eu estou recebendo. Então, quer saber? Eu vou sair fora. Ou seja, é só cobra engolindo cobra, um enganando o outro. Ou seja, ele não fala assim, tio, vou embora. Entendeu? Porque ninguém confia em ninguém, pô. Parece filme de espionagem, né? E aí nisso, né, ele volta, né, para Canaã, e nessa fuga de Harã, não podendo suportar, né, a vida de enganos, né, com Labão, Jacó mete o pé, e aí Labão vai atrás, não quer perder a galinha dos ovos de ouro, né? Aí Jacó vai atrás, e nesse caso, né, ele encontra, né, Labão vai atrás de Jacó, o encontra, né, sendo que Raquel, nisso que ela não conseguia, né, ter filhos, então o que acontece? José nasce, mas ela acaba pegando os deuses de fertilidade e leva. E aí Labão, mas cadê? Aí o que Jacó fala? Quem tiver roubado merece morrer. Que morra quem pegou não sei o que lá. Se ele soubesse, ele não tinha rogado essa praga, né? E aí nesse caso, daí é importante a gente ficar ligado, né? Às vezes a gente está desejando mal, só que a gente não sabe se de repente a maldade está entre alguém que a gente ama, né? Porque às vezes a gente acha que é o outro, às vezes é um filho da gente, às vezes é um pai da gente, às vezes é alguém da gente que está minando a vida da gente e a gente está achando que é os outros. E aí nesse caso, né, por exemplo, Jacó luta com o anjo e esse muda o seu nome para Israel. Aí vem os preparativos, né, para o encontro com Esaú. Depois eles fazem as pazes.
Jacó vem morar em Siquém, e aí vem a desgraça, né, de Diná, a filha de Jacó, que ela é violentada, né, na terra de Siquém, tudo e tal, e aí os filhos dele vão, mata aqueles homens todinhos, dá um maior tumulto, e aí nesse caso, né, volta a Betel, e aí algumas mudanças, né, já na vida de Jacó. Nasce Benjamim, né, o filho caçula, o 12º filho, e aí nisso Raquel morre. Jacó vem morar com Isaac, ele e Esaú sepultam o pai, e esse foi o seu último encontro. Daqui em diante, a história de Jacó se funde com a história de José, que a gente conhece, e quem não conhece é só adquirir o meu livro Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas, tá ok? E aí a R$30 e você pode adquirir no Mercado Livre. Juventude de José está lá no capítulo 37, versículo 1 a 36. Ele tem os sonhos, né? A narrativa desses sonhos suscita a ira dos seus irmãos. Seu pai Jacó lhe dá uma túnica de variadas cores, ou uma túnica longa, dependendo da tradução, e com isso mais se acirra os ânimos dos irmãos, né? Porque isso significava que ele não seria um trabalhador comum. O texto hebreu indica que em lugar de túnica variada de cores, era uma longa túnica. E aí a gente, por exemplo, eu preguei até sobre isso ontem, né? O tema da mensagem foi: o mundo é desigual, aprenda a lidar com ele, né? Então a coisa começa na família. Então a gente vê que assim, todo mundo tem bronca dos irmãos de José, mas observa bem, os caras cresceram sabendo que eles eram filhos da mãe rejeitada, da mulher rejeitada. Eles sabiam que José era filho da mãe querida. Eles sabiam que José era o filho que ele queria ter. Eles sabiam que eles eram os filhos do acidente. Foi da relação sexual. O outro não, o outro foi da relação amorosa. Parece a mesma coisa, mas não é. E aí nesse caso, imagina como é que fica o sentimento desses caras. E o pai ainda por cima faz o quê? Me conta o que seus irmãos estão fazendo. Se José tivesse a nossa idade, ia falar assim: pai, desculpa, mas não me bota nessa não, me põe fora dessa, entendeu? Mas ele, garoto, pai, ó, fulano tá fazendo isso, Beltrano tá não sei o que lá, e pronto. Depois ele veio com os sonhos ainda? Ó, no meu sonho, rapaz, ele só deixou a coisa pior do que estava, né? Então, aí nessa situação, né, como é que eu posso dizer? É uma situação triste, né? Porque a gente tem a ida dele a Dotã para procurar os irmãos, em que há a oportunidade dos irmãos se livrarem dele e o venderem como escravo para o Egito. E aí nisso os seus irmãos convenceram o pai de que José tinha sido morto. Jacó lamenta a morte do filho e o filho está lá vendido como escravo. E aí nisso está ele lá, né, do capítulo 39 até o 40, em que ele é vendido a Potifar, o capitão da guarda real, torna-se um prisioneiro favorito e em pouco era ajudante do mesmo capitão. Nesse tempo os Ixos eram os senhores do Egito e portanto eram os compatriotas de José. Então a gente, por exemplo, vai reparar nesse caso aqui, né, que José, ele acaba florescendo em cada lugar que ele é plantado, né? A gente por exemplo vai observar, né, que assim, a questão não é quem você é, a condição em que você se encontra. A questão é se você é a melhor versão de si mesmo e se você faz o melhor, se você entrega o melhor que você tem, se você vai no máximo do seu limite, né? É a situação, que nem quando a irmã chegou para mim e falou assim: tá chique, hein? Eu falei assim: irmã, é o seguinte, né? A gente tenta fazer o melhor que a gente pode. E o pessoal vai reconhecendo isso e vai valorizando, né? Então, o que acontece? Por exemplo, às vezes, a gente... É que nem quando eu falo sobre as minhas filmagens no YouTube. É uma filmagem mal feita. Mas por quê? Eu não tenho estrutura, eu não tenho editor, eu não tenho nada. Eu tenho celular e tenho internet. O dia que eu tiver alguma coisa, aí beleza, aí eu tenho um estúdio, eu faço aulas online, beleza, esse dia vai chegar, mas enquanto ele não chega, eu tenho que fazer o melhor que eu posso, e o melhor que eu posso agora é isso aqui. Quando o meu querido filho quebrou a tela desse celular, que me custou R$350, aí eu usei o meu iXing Phone número 9, né, o meu i9,
Xing Ling, né? E o que acontece? Ele era o melhor que eu tinha. Eu não tinha o melhor que eu tenho, mas eu tinha um outro que era o melhor quando o meu melhor não estava funcionando. E se ele não tivesse, eu ia usar o inferior, mas ou seja, seria o meu melhor. Talvez não fosse o melhor dos outros. Então o que é importante observar em José? José, ele é um cara excelente. Então quando ele é escravo, ele é o melhor escravo. Quando ele é preso, ele é o melhor preso. E quando ele é o político, ele é o melhor político. Ou seja, a questão é a excelência. Você é o melhor? Se você, por exemplo, for um seminarista meia boca, vai ser um pastor meia boca. Está entendendo? Se você, por exemplo, quando prega numa congregação para 10 pessoas, você, sabe, faz um negócio ali, a moda Bangu, o dia que você, se alguém te levar para 1.000, 2.000 pessoas, vai ser a tua última vez. Por quê? Porque a tua excelência você constrói lá atrás. Mas o pessoal pensa assim: quando eu ganhar 10.000 eu vou ser dizimista. Agora eu só ganho 1.000, então eu não posso ser dizimista, sou pobre. Entende como é que é a mentalidade? Só que a Bíblia fala o quê? Que se, por exemplo, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. E aí qual é a recomendação? Que você seja fiel no pouco para ser colocado no muito. Por exemplo, não vou muito longe, eu estou na minha casa e aí de repente eu recebo uma mensagem de um seminário. A gente não paga direito e tal, mas você pode dar aula aqui? Posso. Como é que você teve meu contato? Foi um professor meu que não pôde mais dar aula e fez o quê? Olha, liga para esse cara aqui. Pô, por teu professor recomendar você, poxa, isso é valorização. Agora, quando eu estava lá estudando com ele, eu estava pensando nisso? Não. Aí, se eu estou lá, já que eu não estava pensando nisso, hoje dá, hoje não dá, não sei o que lá, e tal, entende? Por exemplo, o pastor de um aluno meu, de um ex-aluno meu, chegou para mim e falou assim: estou querendo ordenar fulano, o que você me diz dele? O cara não sabe disso. Aí eu falei: ele é bom de onda, ele é bom de papo, ele é bom de relacionamento, né? A esposa dele é daquelas que é calada, observa tudo. Esposa assim é maravilhosa. Por quê? Porque assim, ela não entra em treta com membro de igreja e ela fica ali conversando com o marido: não dá mole nisso não. Aí a galera que tá doida para pegar o pastor, não pega. Por quê? Porque a mulher pegou primeiro. E aí então acontece, eu falei: a esposa dele, para mim, tá dentro do perfil, ele também. Só tem um negócio, como ele é um cara talentoso, aí eu falei: lembra do Romário? Como ele é um cara talentoso, ele poderia dar mais de si e não dá. Então, dá um toque nele nisso. Por quê? Porque eu não gostaria de dizer isso, mas tem gente má na igreja. E tem gente que assim, vai estar só esperando um mole dele para aumentar aquele mole dele e detonar o trabalho. Porque essa gente não se preocupa com o novo convertido. Essa gente não se preocupa com gente que está chegando na igreja. Eles têm um projeto particular de poder. E se o pastor ameaçar esse projeto, aí já era, virou inimigo também, acabou, entendeu? Então, como é que é? Eu lembrei daquela música da Adriana Calcanhoto, né? Que agora eu não estou lembrando direito, né? Eu já não sei que lá, o lugar, lá, deixa eu ver. Aquela que é para ver se você volta, em que fala assim: vou vender minha alma pro diabo. Tem gente que só falta isso, velho. Tá entendendo? Se bobear, pessoal, Satanás, vem em mim que eu tô facinho, entendeu? E aí nessa brincadeira tem gente que dá lugar, mas dá lugar bonito, entendeu? E aí o que acontece? Se o pastor não for aquele cara que mata o galo antes dele cantar, se não for aquele cara que freia antes de fazer a curva, vai dar ruim. Por quê? Porque ele é humano, ele vai escorregar, não tem como. Só que a galera tá esperando. Então, quanto mais excelente ele for, mais difícil é o pessoal pegar. Aí eu falei: prepara ele para isso, porque ele não vai estar esperando isso, mas isso vai acontecer, né? Claro, não no ministério de vocês, mas no ministério desse meu ex-aluno, sim. E aí nessa situação, para a gente fechar, porque o vídeo já está ficando longo, aí a gente falou sobre a questão de José sempre ser excelente. Pode reparar, em tudo ele é melhor, tudo. A Bíblia fala que José foi próspero na casa do seu senhor egípcio. Como assim um escravo próspero? Porque até como escravo Deus o abençoava. Isso é tremendo, né? Entende? Ou seja, é o seguinte:
se você realmente está na vontade de Deus, cara, você sempre vai dar certo. Você talvez não dê certo de acordo com a mentalidade humana. Por exemplo, como é que alguém vai achar que um escravo é um cara que deu certo na vida? Dentro do plano de Deus, sim. Porque o fato dele ter sido vendido como escravo, o fato dele ser injustiçado, né? E da lambisgoia, né? Lembra da mulher do Potifar, né? Quando ela chega para José e, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. E aí acontece, quando ela arma aquele negócio, a gente fica cheio de raiva daquela mulher, mas aquilo que ela faz, prepara José para ir para uma cadeia, onde estão presos 2 oficiais do rei, que um deles vai ser a porta de entrada no palácio. Observa bem que tudo de mal que foi feito contra José só serviu como degrau. Tá dando para entender? Bom foi, né? Mas serviu. Então acontece. Por exemplo, aí trazendo para o nosso contexto, ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou, cara. É o seguinte: Deus tem algo para você. Se eu estou a serviço do tal do Satanás para atrapalhar o que Deus está querendo fazer na sua vida, as minhas ações vão ser apenas degraus para você ir mais alto do que eu pensei que você iria. Ou seja, agora eu atrapalho a vida da Isabel, aí nisso que eu vou atrapalhar, eu só faço a coisa ficar maior ainda. Ou seja, a Isabel ela ia conseguir R$30, aí eu vou atrapalhar, aí ela vai e consegue 150, né? Então é um negócio que as coisas de Deus são mais ou menos assim, todas as coisas cooperam. Assim, Deus tem algo para fazer na minha vida e na sua vida, né? E a gente, agora, aquele caso, né? Assim, se a gente não valoriza, a tendência é o quê? Eu vou usar, mas eu vou usar igual uma dona de casa usaria uma faca cega. Eu poderia usar uma faca molada. Vou usar. Mas você quer ser faca cega? Então tá bom, você não vai dar o mesmo resultado que daria se você fosse excelente, né? Então, aí a gente, por exemplo, se depara, né, com a situação dele, né, a tentação lá com a mulher de Potifar, que assim, eu não acho José muito santinho nisso não, porque como é que essa roupa para na mão da mulher? Mas não vamos estragar a vida do herói da fé, né? Não, porque de repente ele... Eu acho que assim, ele ficou, não, eu não quero, não quero, meteu o pé, eu acho, entendeu? Eu acho que ele foi botar uma bandeirinha, ela pegou a roupa dele suja. Tá bom, vai ganhar quanto? Te subornaram? Chamar o Sérgio Moro. Aí nesse caso, então a gente tem a questão da tentação de José, ele ser lançado naquela masmorra, né? E quando ele fica na prisão, né? Aí nisso tem o sonho daqueles homens lá, né? Que foram lançados na prisão por causa do rei. E aí nisso José interpreta o sonho dos caras e fala, né, para aquele que está saindo, cara, lembra de mim. E passa um ano, passa dois. E aí o que acontece? Aí você vê, né, que às vezes você quebra o galho de alguém, mas a pessoa não lembra de você, né? E a gente tem que estar pronto para isso. O problema é que a gente fica naquela assim, o fulano me traiu, o fulano é ser humano. Ou você sempre foi legal com todo mundo, você nunca vacilou com ninguém. Cá entre nós, entendeu? Não fala não por causa da internet. Pelo amor de Deus, todo mundo vacila com todo mundo. Só que quando alguém vacila com a gente, mas isso é um absurdo, entendeu? E aí nisso, diante desse lance, né? Faraó tem um sonho, o cara lembra de José. José vai lá, não vamos esquecer, né? Ele tinha 17 anos, aí ele é levado preso. E só lá para 30 anos, imagina, gente, 13 anos de sufoco, 13 anos de sufoco, imagina, 30 anos de idade, 13 anos da sua vida praticamente roubado, não teve juventude, né? E aí você olha para uma situação dessa e verifica, né, que ele passa por aquilo tudo, né, aqueles dias de ansiedade, aqueles anos de disciplina, aquelas dificuldades todas, né? E ele sempre lembrando que ele não estava ali, que ele estava ali injustamente, né? E assim por diante. E nisso vem os anos de fartura e os anos de fome, que é a partir do capítulo 41 até o 47. Faraó tem um sonho,
José interpreta, se torna o primeiro-ministro, e aí nisso ele é elevado ao poder, né? Porque nisso que ele tem uma jornada de excelência lá embaixo, a posição de poder muda, mas o hábito de excelência continua. Você é o melhor seminarista, você vai ser o melhor auxiliar do seu pastor, você vai ser o melhor pastor que você puder ser, você vai ser o melhor líder da sua denominação, você vai ser o melhor pai que você puder ser. Ou seja, por quê? Porque você persegue o ser melhor. A questão não é se você é pai, a questão não é se você é marido, a questão não é se você é pastor, a questão é que você quer ser excelente. Então o que acontece? Onde eu dou mole? Aqui. Onde eu vacilo? Aqui. Onde o pessoal me critica? Aqui. Onde o pessoal me elogia? Aqui. Então, opa, eu estou ligado e assim, e eu vou ter que amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. O que hoje está me afastando do meu caminho de excelência? Ou o que eu posso fazer hoje para continuar no caminho de excelência, né? E aí nisso, ele acaba sendo top em todas as coisas, inclusive no governo. Vem os 7 anos de fartura, né? Ele como chefe de governo, ele se revela um grande estadista, né? Prevendo o necessário para os anos de fome. Tem gente que pensa só no hoje, né? Mas o amanhã começa hoje também, é bom ficar ligado, né? Começar confinamente, né? É importante isso. E aí nisso, vem os 7 anos de fome. Diplomaticamente, José compra para o governo toda a terra do Egito. Muitas lições a gente pode aprender, inclusive de administração, a gente pode aprender inclusive, né, de gestão, né, financeira dentro de casa, gestão doméstica, né? Os irmãos de José acabam indo, né, para o Egito para buscar trigo, para buscar pão, para buscar alimento. E aí nisso a história desse encontro, o Clyde até fala aqui, né, é um romance que merece a nossa mais simpática atenção. Tanto é um romance que a Record fez, né? E aí nisso, né, como ele botou a sua taça no saco de Benjamim, de como Simeão ficou prisioneiro no lugar do irmão. Gente, é muito tenso, só faltava trilha sonora quando a gente lê o livro de Gênesis. E aí nisso vem o discurso de Judá, né, em relação à questão da preocupação com Benjamim. É um dos mais dramáticos, né, da antiga literatura. José, ele apresenta seus irmãos ao governo. Um irmão poderoso não desdenhou dos seus irmãos pobres e dependentes. É uma coisa que eu falei muitas vezes, né? Muito crente zoando Lula, né? E eu estava dizendo o seguinte: cristão não tripudia de ninguém. É vagabundo, é bandido, é torturador, é estuprador, é o que for. Só que é o seguinte, ele já não está lá pagando pelo que ele fez? A gente vai ficar fazendo hora? Não entendo. Cristão tem prazer fazendo hora? O camarada, ele caiu na desgraça que ele cavou. Agora, por exemplo, não vamos esquecer, nenhuma família é produto acabado. Como seria se fosse o meu filho? Na hora de tripudiar, é só pensar o seguinte: como é que a mãe dele deve estar se sentindo com as nossas postagens na internet? Como é que o filho está se sentindo com as nossas